Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Falarei com vocês hoje e vou atualizar sobre o Preciado. Lembra aquele lateral direito Preciado que foi oferecido para o São Paulo, que joga no Sparta de Praga? Eu vou atualizar a situação dele aqui hoje, no vídeo de hoje, e além de falar de tudo que o São Paulo tá rolando lá. O Lucas Moura, o São Paulo soltou uma nota oficial. Finalmente, eu li a nota inteira, vamos falar sobre isso aqui hoje. O São Paulo teve um pedido lá de satisfação, torcida organizada entrou lá no CT da Barra Funda, foi trocar uma ideia com a liderança do grupo, liderança do comissão técnica, Muricy Ramalho, e a reunião está rolando, ou rolou também já, mas assim, foi uma iniciativa. Atualização também sobre o Tapia, tá? Tudo que eu estou sabendo e sobre todos os outros assuntos do São Paulo Futebol Clube, coisa que eu separei aqui agora sobre André Silva, Luciano, Marcos Antônio Bobadilla, assuntos muito interessantes e pertinentes em meio a um majestoso, né? O São Paulo recebe amanhã no Morumbi o Corinthians e o São Paulo tem a obrigação de ganhar. O São Paulo perdeu pro Flamengo, depois empatou com o Red Bull, é uma melhorazinha gradativa depois da estreia do Hernan Crespo. E o Corinthians, ele começa a volta do futebol perdendo, mas ele ganha do Ceará fora. Então o Corinthians agora vive um momento que ele vem de vitória e nós estamos vindo de empate e temos que ganhar para afastar de uma vez por todas esse pesadelo que é a zona de rebaixamento e ficar tão perto ali da zona do agrião. É ou não é? Vem comigo então, chega nesse like aí, um likeinho muito brabo, muito bruto aí, que vai ficar muito bom o likeinho. E se inscreva também aqui no canal, faço questão de você por aqui, nesta família que só cresce, beleza? Vem comigo, chega junto aí. Meus amigos, olha só. Só uma coisa, essa reunião da organizada que tá rolando aí, antes de começar com o vídeo, eu acho que é muito importante, porque é totalmente de boa, tá? Foi a postagem do Baby lá, aquele líder da Independente, ele falou que quer uma ideia olho no olho, quer saber dos caras se vai ter comprometimento, que é um ano muito difícil, coisa e tal, é mais do mesmo, é mais do que nós já sabemos. E outra, qual que é o técnico, né? O Hernan Crespo, ele vai chegar e falar, não, tô de boa aqui, não pega nada, vou vir aqui tirar férias. Não existe. Nem era assim com o Zubeldia, nem com o Carpini, nem com ninguém. O técnico, ele quer ganhar. E o elenco de São Paulo, pasmem, eu acho que esse elenco de São Paulo, falam aí que São Paulo atrasa salário, coisa e tal. Mesmo nos momentos que atrasa, eu nunca vi essa galera do São Paulo de agora fazer corpo mole. Tem um ou outro aí que não tá performando, já tive bravo já com o Luciano, por exemplo, quando era meia, e hoje no ataque acho que ele é um grande jogador. O Oscar tem esse jeitão meio pragmático de ser, eu diria assim, mas sempre foi esse jogador e pode melhorar bastante agora nesses próximos jogos. Nós temos um Wendel que não encontrou futebol ainda, mas aí falar que o Wendel tá na preguiça, não sei, acho que o elenco de São Paulo é um elenco de muita entrega, é um elenco que tem as suas limitações, mas limitação de parar de correr não é o caso. O Muricy deve uma satisfação ali? Eu acho que deve. Nós estamos num momento em que a liderança do São Paulo, a liderança lá de dentro, Júlio Casares, Belmonte, Muricy Ramalho, eles não dão mais satisfações pro São Paulino, né? O Lucas Moura hoje saiu uma nota oficial, acho que 4 meses depois da contusão dele. Eu acho que são 4, 3 meses depois da contusão dele. O cara teve uma contusão do nada, que ele bate um joelho no chão e o cara não entra mais em campo. E o São Paulo só fez essa nota porque o São Paulino veio cobrar. Então é esse tipo de falta de transparência que tá devendo muito. Com o Belmonte desaparecido, o Casares postando bobagem, coisa nada a ver com o São Paulo na rede social dele, com comentário fechado e não dando entrevista, e o Muricy Ramalho desaparecido, o São Paulino ficou ali. O Crespo chega e fala, quer falar de reforço? Fala com a diretoria. Quer falar de Lucas Moura? Fala com o departamento médico, não é comigo. E aí você fala, peraí, mas cadê esses caras? Cadê o departamento médico? Cadê o Muricy? Cadê o Júlio Casares? Não tem ninguém. E aí o São Paulino ficou ali, à deriva, né? Totalmente sozinho no mundo. Mas tudo bem, pelo menos eu acho que o Muricy aparecendo agora com esses 30 caras na Independente é melhor do que nada. Seria melhor vir a público e dar uma entrevista, né? Se o São Paulo perde amanhã pro Corinthians, pegou o tapinha na madeira, né? Não vai perder nada. Mas se perde, eu acho que o Crespo não tem que dar entrevista sozinho. Sabe, o cara não tem um ponta no time. O Ferreirinha você não sabe se tá pronto pra jogar. O Lucas Moura não tá pronto pra jogar. Os laterais do São Paulo, único que presta é emprestado, né? O único que
entrega um pouquinho, que é o Enzo Dias hoje, tá emprestado pelo River Plate. Não é o Cedric, não é o Wendel. Não tem ponta. O Lucas Ferreira volta de contusão. Luca volta pra base. Henrique Carmo volta pra base. William Gomes doaram pro Porto, praticamente, um valorzinho simbólico. Então cadê? Porque lateral direito não tem nenhum. Nenhum. Então acho que não dá pro Crespo assinar essa conta sozinho, né? Então acho sim que o São Paulo tá devendo muito pro seu torcedor. E é um alento, tá? Não é time, não. Time com lateral direito ali, você já ajusta o time. É falta mesmo um pouco de companheirismo, sabe? Vamos abraçar a mão, vamos dar a mão aqui, nos abraçar e vamos juntos. O São Paulo, o que ele quer? O torcedor lotando o Morumbi. Lota meu campo aqui, paga 400, 500 pra minha camiseta do oficial, paga 300 conto um tênis, paga jaqueta R$1.500. É o que o São Paulo quer do torcedor. Na hora de dar uma satisfação, na hora de comprar o Marcos Antônio com o Andressoli, tá nem aí pro torcedor. Ele quer o torcedor pra lotar o estádio e pro técnico ficar contente, pra arrecadar dinheiro. É pra isso. Então fica muito difícil. Tomara que não fique limitado aos 30 torcedores organizados que foram lá cobrar uma satisfação. Tomara que a diretoria não limite a satisfação a esses 30 caras. Tomara que fale pra gente também, né? Também estamos querendo um pouquinho mais. Olha só, coisa boa agora, hein? O Tapia já está treinando normalmente com o time do São Paulo e é o jogador que o São Paulo corre pra colocar no bid para poder jogar talvez até amanhã. Ele, até o momento da gravação desse vídeo aqui, ele não está no bid, mas ele pode aparecer a qualquer momento e estando, o São Paulo inscreve ele pro jogo já contra o Corinthians. É importante o Tapia contra o Corinthians? Sim! Opa, se é! Porque o Tapia é um jogador que no esquema de 3 zagueiros, ele pode fazer aquele corredor lateral direito, sabe? Então ele não é só um ponta que apareceria no momento que não tem Lucas Moura, não tem Lucas Ferreira, não tem Henrique Carmo, não tem Luca. Não é não. É um cara que poderia fazer o corredor como um ala direita e dar uma força ali pro Cédric Soares, que o que mais tá precisando ali é de um apoio, né? Alguém tem que dar a mão e tirar esse cara d'água. Não parece que ele tá dentro d'água. Não tá correndo dentro d'água. O Tapia, o Cédric Soares. Então tem que tirar o cara dentro d'água. E ajudar aí o Tapia poderia ser essa ajuda. Na esquerda, que o Enzo Dias tá esgotando já a estamina. Você lembra da estamina? A estamina é a resistência no PES, lembra? No Win Eleven, o PES. Ele tá esgotando a estamina dele já. A estamina tá baixinha, tá cansando já. Então, esgotando a estamina, o São Paulo não tem lateral esquerdo a não ser o Wendel. E o Wendel, ele tem que jogar. O Crespo, no último jogo, que foi contra o Red Bull, ele fala que o Wendel é um cara de característica mais ofensiva. Então, mantido o terceiro zagueiro do São Paulo, o esquema de 3-5-2, o São Paulo pode agora colocar o Wendel para jogar. O Crespo tem essa carta na manga ainda, que ele pode colocar o Wendel para ser o nosso lateral esquerdo. E isso seria bom, hein? O Wendel podendo jogar com liberdade de ataque, jogando lá na frente, tentando conseguir um cruzamento pro André Silva, que tá com a batata, hein? O André Silva, depois do último jogo que meteu 2, um de cabeça e um com o pé direito, falta o gol com a perninha esquerda, que é a boa dele, mas assim, tá em boa fase. O Luciano e o André Silva, depois do último jogo, eles, não sei vocês, mas me encheram de esperança. 2 homens gol, um deles que ainda pode dar assistências, que é o Luciano, e o André Silva se movimentou, pegou o Red Bull, que é líder, e vestiu a camisa da liderança e falou, eu vou fazer gol nos caras. Então, o André Silva eu vi que foi muito criticado, muitas vezes por muita gente, mas assim, gente, o cara meteu a camisa 9 e foi lá, meteu 2 gols no Red Bull, isso aí pra mim é exemplar. Então, se mantiver a média e nós ganharmos do Corinthians amanhã com gol de Luciano, André Silva, os caras tabelando ali na frente, é possível, tranquilamente, afirmar que agora temos ataque, temos uma dupla de ataque sólida e tá de boa. No pior dos mundos, tá ótimo, porque nós perdemos o Rian Francisco e perdemos o Caleri. O Dineno, no último jogo que ele entrou, os caras falaram aquele jogo de zagueiro, né? Ele entrava, pegava a bola e tirava do ataque ali, né? Ele tirava dava contra-ataque pro adversário. Ele jogou de zagueiro nosso no ataque lá. Foi muito mal o Dineno mesmo. Não tinha cacuete de jogador, o corpinho esquisito, do domínio de bola absurdo. Só perdeu bola. Então o Dineno tem que ser preparado ainda. Então é muito importante que agora Luciano e André Silva deem conta do recado. E tem mais, o Crespo, ele protagonizou algumas mudanças no time do São Paulo, que são elas no meio campo ali, lá com Marcos Antônio Bobadilha e Alisson. Marcos Antônio, Bobadilha e Oscar.
Então, a dupla de volantes titular, que era Pablo Maia e Alisson, perde a vaga para Marcos Antônio e Bobadilha, que jogaram pra caramba, deram conta do recado. E isso, eles também melhoraram o Oscar. O Oscar foi criticado no último jogo, eu tava te olhando aí, você foi criticado. Mas o Oscar jogou mais contra o Red Bull do que contra o Flamengo. É inegável isso aí. E agora o Oscar ele tem que assumir um papel de protagonismo. E nada melhor para ele assumir um papel de protagonista quando tem Luciano e André Silva em boa fase na frente, Marcos Antônio e Bobadilha em boa fase um pouquinho para trás dele. Ele fica no meio de 4 caras que estão jogando bem. Para eu pensar nisso? O Enzo Dias está jogando bem? Está. Então é possível hoje dizer que o Oscar tá no meio de 5 caras que estão bem? Marcos Antônio, Bobadilha, Enzo Dias, André Silva e Luciano? É possível. Então o Oscar tá precisando entregar mais, mas muito mais. Ele tem que entregar mais. O Cédric Soares é um problema, mas aí talvez o Tapia jogue, talvez um Bobadilha, um Marcos Antônio, o Alisson vai para a direita. Pode acontecer de tudo, depende do Hernan Crespo e também da capacidade, do quanto o Cédric Soares vai conseguir aguentar. Agora, meu amigo, enquanto não chega no lateral direito, é torcer para ele dar certo por ali, tá bom? Ó, uma coisa importante sobre o Lucas Moura é a nota oficial, que é agora que eu vou falar. Uma aguinha que molha as palavras, né? Isso aqui é pra palavra molhada. Uma aguinha tem que tomar, senão aqui é só... tá ligado, né? E um melzinho com própolis. Olha só, meus amigos, vamos lá. O São Paulo soltou a nota oficial do quadro clínico do Lucas Moura. E ele falou assim, ó... Tratei assim... Era assim que era pra tratar mesmo. A melhora dele foi o esperado. Ele fez o que esperava dele. A melhora foi certinha. E bababá, e bibibi. E tem um problema, acho que é atrás, né? No joelho. Sabe a parte de trás do joelho aqui? Eu não sei como é que chama. É uns bagulho aqui atrás do joelho. Tem o joelho aqui, né? Aí atrás do joelho tá doendo nele. E esse lance aqui, o São Paulo vai entrar agora com um procedimento. Vai colocar vai injetar alguma coisa ali, eu não sei nem o que é, nem quero saber, vai injetar alguma coisa ali pra tirar a dor. O Lucas treina, na hora que aperta o treino, ele para, não aguenta mais, dói tudo, parou, não dá, parei por aqui. Então o São Paulo já tira o Lucas totalmente do combate agora pra esse jogo e talvez pros próximos 3 também. Então é basicamente mais 2 semanas de Lucas Moura fora. Ele pode voltar antes? Até pode. Só que ele sente dores. Então não temos o Lucas Moura. E o São Paulo dá essa mancada, né? Pô, nós estamos há quanto tempo pedindo uma informação do cara? Qual que é a vergonha pro departamento médico chegar aqui e falar assim, ó, tratei certinho. Certinho. Depende do cara, cada caso é um caso, depende dele, e agora ele tá com dor, eu vou ter que fazer assado. Quem que vai questionar isso aí, bacana? Quem que vai colocar isso na conta do Belmonte, do Casares, do Crespo, do Zubeldia, do Lucas? Ninguém. Sabe, é uma mesquinharia, cara, é uma pobreza de espírito do São Paulo de demorar pra dar essa informação tão óbvia, tão básica. Já entregou o que tinha. E se amanhã der errado, vai fazer cirurgia. Sabemos também. Então, assim, é idiota ficar fechando treino, ficar invertendo escalação. Sabe quando sai a escalação do jogo? Você tem lá Rafael, que é o camisa 1, depois já veio a camisa 2, aí veio o camisa, sei lá, não tem o 3, nem o 4, nem o 5, aí aparece o camisa 10 logo em seguida, porque o resto é camisa reserva, é uma escalação pra atrapalhar adversário, só atrapalha a gente. O São Paulo com essa bobagem de comunicação não direta, ficar oferecendo miséria de informação pra 2, 3 jornalistas, tá ridículo, tá passando vergonha, infelizmente, e é uma pena. Pelo menos hoje soltou o do Lucas Moura, nós não estamos esperando o cara, se o cara estiver na arquibancada, estiver na tribuna de honra, vendo ali do vidro, igual foi no último jogo, nós vamos olhar pro Lucas e falar, bom Lucas, melhore. Sabemos que não é pro próximo jogo, não vai ficar naquela... Será que ele vai estar contra o Corinthians? Será que ele tá recuperado? Será que o São Paulo tá poupando pra pegar o Corinthians? Não tem essa mais. Sabe, você traz um pouco mais de realidade, o tecido da realidade na nossa cara, que acho que importa um pouco mais e não fica ruim não. Meus amigos, olha só, deixa eu falar sobre aqui o menino aqui, o Preciado, que eu acho que também vale a pena. Eu já falei sobre o Wendel, que pode aparecer no jogo, mas ainda assim o Wendel, ele não é um cara que tá certo não, tá? E eu quero falar agora, Marcos Antônio e Bobadilha devem jogar junto com o Oscar. O São Paulo deve manter o mesmo time pra pegar esse Corinthians aí nesse majestoso, não vou te chamar de majestoso, é o majestoso, né? É o São Paulo e o time de Itaquera, é o São Paulo e o
vetado, não vai passar, não tem, né? Libertadores é um micróbio, né? Como diria o Sorbani lá. Então, assim, tudo bem, beleza, mas temos que ganhar. E é uma pena, né, que o Dorival tá lá, né, cara? Eu gosto muito do Dorival, quero que o Dorival se... amanhã, tá nem aí pro Dorival. Mas assim, é uma pena que... Eu queria que tivesse lá no Corinthians o Mano Menezes, Tite, sabe? Caras deles lá mesmo, não nosso. Dorival acho que é meio gente nossa. Tomara que caia amanhã o Dorival também. Tomara que tome uma goleada. São Paulo tem que golear o Corinthians amanhã por 2 motivos. Primeiro, porque nós temos que golear o Corinthians, ganhar os 3 pontos. Segundo, pra demitir logo o Dorival, porque ele não merece ficar lá. Gente nossa. Gente, olha aqui, ó. Aí eu quero o Crespo no São Paulo, que fique claro também, tá bom? Ângelo Preciado, deixa eu te atualizar aqui do Preciado, isso aqui é muito gostoso de fazer, eu tô gostando muito dessa série aqui de atualização, porque o Preciado ele foi oferecido para o São Paulo Futebol Clube na janela do começo do ano, lembra? Ele foi oferecido para o São Paulo, tem notícia disso oficial, que o Preciado foi oferecido, o São Paulo assustou com valores, e aí o São Paulo meio que não contrata o Preciado, nem aquele Montiel, e acaba fechando com o Cédric Soares depois. Mandou o Moreira embora, mandou o Igor Vinícius embora e ele não fechou com nenhum lateral agora. Agora é o seguinte, o Preciado, o que ele é? Ele é um equatoriano. Pra quem não sabe, o Arboleda também é equatoriano, acho que todo mundo sabe disso, né? Então ele é conterrâneo ali, ele é do mesmo país do Arboleda. Então eles se conhecem. E o Arboleda jogou muito com o Preciado na seleção, o Preciado é lateral da seleção equatoriana. Pra mim, eu sou muito sincero, hein? O Preciado é um cara melhor do que o Montiel. Ah, Juba, pra mim é melhor. Preciado joga muita bola. E o que aconteceu? Ele foi pro Sparta de Praga. Lá no Sparta de Praga, ele assina um contrato em 2023 até 2028, beleza? 5 aninhos de contrato. Era um contrato que nem tinha. Tem pesquisa que você faz que ele não te traz o contrato qual que é o correto. Até quando foi? Você não tem essa informação. No Transfer Market, por exemplo, não tem a informação, sabia disso? Só que aí era um contrato, como é que era o termo? Ó, a pesquisa que eu fiz eu vou te mostrar. O contrato era o seguinte, era um contrato, se liga, plurianual, de plural de anos, de anual no plural de anos, né? Plural anual. Então é um contrato de plurianual, é mais do que um ano. E aí não tem a informação certinha. Ele não renovou com o Sparta de Praga e ele acabou indo emprestado pro Genk da Bélgica. Agora ele volta pro Sparta de Praga, beleza? Tá acompanhando aí a visão? Esse jogador, eu olho no Transfer Market aqui hoje, ele realmente assinou em 4 de setembro de 2023 e não tem data de contrato agora. Não tem prazo final do contrato dele, não tem nada especificado. Ele foi oferecido já para alguns times, mundo afora, ninguém acabou fechando, esse Genk aí pegou da Bélgica e agora ele volta pro Sparta de Praga, ele tá lá no Sparta de Praga agora. E ele é um ele é um jogador de 27 anos que não está mais assim, não sei qual que é a situação real dele lá no Sparta de Praga, qual que é a ideia do Sparta de Praga, mas é um cara que pelos seus empresários foi oferecido pro São Paulo, no passado agora, no começo desse ano, declarou que queria jogar no São Paulo, tinha sim essa vontade e o São Paulo assustou com valores. Olhando agora o Transfer Market, vendo que o cara não tem a data de término de contrato, pode o São Paulo tentar novamente ali, ver qual que é a situação? Eu acho ideal, acho que é um baita jogador e é o jogador que eu iria atrás se eu fosse do São Paulo. Mas assim, só o fato de nós estarmos buscando, lembra do Bustos? Que o São Paulo tá tentando o Fabrício Bustos, lateral direito. Por que o Fabrício Bustos, se ele tem contrato com o River Plate? Ué, ele foi emprestado para o Inter de Porto Alegre. Então o River Plate não tem a intenção de usar. E a mesma coisa acontece com o Preciado. Ele foi emprestado pro Genk. Então agora você pensa, poxa, se emprestou para lá, por que não pode emprestar para cá? Não é mais ou menos assim? Então seria, no meu modo de enxergar, o lateral ideal pro time de São Paulo, chegaria, poria a camisa e jogaria mais que todo mundo aqui no futebol brasileiro. Acho um lateral excelente, um lateral que cai para cima dos seus marcadores, um lateral que sabe de verdade o ofício da lateral direita. Ainda é um pouco no campo da especulação, mas que ele foi oferecido pro São Paulo no começo do ano é verdade, é fato, é notícia.
que ele gostaria de jogar no São Paulo foi o que foi ventilado por todos os veículos de comunicação que cobriram a reportagem na época, e agora o cara está no Transfer Market sem data de término de contrato com o Sparta de Praga, e sim, foi nesse meio tempo emprestado para o Genk da Bélgica, porque o Sparta de Praga de vez em quando não tá nem querendo contar com o cara lá. E aí fica top se o São Paulo conseguir trazer um cara desse aí. Fica ou não fica? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!